Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícia do Fogão. Temos muita coisa para falar aqui hoje sobre Botafogo e Pachuca, né? Tem o Texton na CNN falando de fair play financeiro, tem aqui o Tá na área, no caso, falando do Botafogo e Pachuca, das escalações, desfalques, treinamento e etc. Tem também ESPN, tem SBT com Benja, Cicinho, Humano e etc. para vocês. Vamos começar o vídeo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, tem 4 planos de valores diferentes, cabe em todos os bolsos, para todos os tipos de realidade financeira. Tem o de R$3, tem o de R$5, tem outros maiores para quem ganha mais, ou quem ganha em Libra, quem ganha em Euro, quem ganha em dólar. A conversão fica gostosinha, $2, €2, você já paga um plano mais caro aqui no canal e ajuda muito a gente a manter essa estrutura que a gente tem aqui, que é cara, mas é importante para fazer um bom serviço todos os dias para você. Dito isso, vamos embora pro vídeo. Tá na área, é isso. A gente acompanha também as movimentações do mercado, mas tá todo mundo querendo saber desse Mundial de Clubes, dessa Copa Intercontinental que começa amanhã para o time brasileiro envolvido, que é o Botafogo nessa temporada, né? Jéssica, Raed estão com a gente hoje aqui no Tá na área. Jéssica, é uma expectativa. Hoje a gente teve toda aquela parte oficial, né, de divulgação do campeonato, e a gente teve as coletivas, as entrevistas tanto do Alex Telles quanto do treinador. A gente já vai falar disso também, vai mostrar o Arthur Jorge falando sobre a decisão. Acho que ele resumiu bem, né? É muito cansaço, mas nada maior do que a vontade de estar aqui, a vontade de começar já fazendo um grande resultado nessa quarta-feira, né? Boa noite. Por aí. Boa noite, Camila, Marcelo, Raed e Benevenuti. E também para você de casa, uma boa noite para todos. Esse é o momento que vai na euforia, né? Vai no coração. Acho que nada melhor do que para superar o cansaço é essa expectativa de conquistar de novo mais uma taça. É claro que é difícil, é muito complicado. Lá no final, se o Botafogo passar a ter um Real Madrid, inclusive, mas é possível acreditar. É uma taça que está distante a 3 jogos apenas. Então isso deve causar, né, uma motivação gigante nos jogadores, não tem como ser diferente. E esse Botafogo, ao longo de todo o ano, especialmente sob o comando do Arthur Jorge, em nenhum momento eu vi um Botafogo que entrou displicente em campo ou que não soube canalizar essa emoção para buscar um resultado. Foi sempre um time muito, muito brigador em campo. Muito bravo, muito intenso, muito concentrado, e é isso que precisa continuar. É esse nível de concentração, esse nível de entrega. Eu não imagino nada diferente do Botafogo aí, sob o comando do Arthur Jorge. É aquele sprint final, né, Marcelo Raed? Boa noite pra você, bem-vindo ao Tá na área. Tudo bem, Thiago Boné, o Benevenuti. Jéssica, obrigado por ter falado meu primeiro nome, Camila. Não, Camila Carelli, por favor. Camila Carelli, desculpa, Carelli. Eu tava aqui pensando, quando a Jéssica estava falando, e me ocorreu uma coisa bem importante. Agora eu entendi por que falam que é tempo de Botafogo. Porque, como diria Cazuza, o tempo não para e só dá Botafogo. O Botafogo joga domingo, joga quarta, acaba o campeonato, o Botafogo continua jogando. E deve ser por isso que é tempo de Botafogo, né? Botafogo não para. O tempo todo. O tempo inteiro. Se tudo der certo amanhã, sábado, tem a semifinal contra o Alário. Vocês têm mais futebol, mais Botafogo. Virada de ano vai ter Botafogo jogando. Pelo menos na reprise do Sport TV, né? Só se fala de Botafogo, é tempo de Botafogo, é tempo de Mundial de Clubes. Vamos trazer informações de Doha, onde o Botafogo chegou ontem, que durante o Tá na área a gente trouxe ao vivo a chegada do Botafogo a Doha, e hoje o Kiko Menezes traz informações aí desse dia, desse treinamento que aconteceu, né, mais cedo lá em Doha, e tudo sobre o Botafogo nessa terça. Depois de se tornar campeão brasileiro no domingo, o Botafogo mal teve tempo de comemorar. Foram 17 horas até o desembarque em Doha, capital do Catar, para a disputa do Mundial de Clubes. É a terceira vez que o Catar cedia a competição que reúne os campeões de cada continente. 2 dos 8 estádios usados na Copa do Mundo de 2022 receberão partidas. O Lusail, onde a Argentina derrotou a França na final da Copa, e o 974, um estádio feito de containers reciclados. Palco da estreia do Botafogo contra o Pachuca, amanhã. O Botafogo treinou hoje no estádio, 15 horas depois da chegada em Doha. O zagueiro Bastos, que está se recuperando de contusão, participou da atividade. Os jornalistas só puderam acompanhar os 15 primeiros minutos do treinamento. Depois, o técnico Arthur Jorge e o lateral Alex Telles falaram sobre a estreia de amanhã. Eu acho que a ambição e a nossa vontade de conquistar títulos tem que ser maior de qualquer cansaço ou viagem, enfim. E eu acredito muito que esse grupo tá muito focado nos objetivos, né? E o fato de nós estarmos aqui, isso mostra o quanto o grupo fez um grande trabalho, e a ambição tem que ser cada vez maior. Também esta mentalidade e a postura que nós temos que ter. É que não pode haver nunca cansaço superior àquilo que é a nossa ambição. Estamos muito entusiasmados, estamos muito confiantes também.
e estamos também muito preparados para poder dar resposta a todas as dificuldades para conseguirmos aquilo que é o resultado para nós mais importante amanhã, que é vencer. A competição a partir desse ano terá um formato diferente. No caminho até a final, o time sul-americano faz um jogo a mais do que nas edições anteriores. E o campeão europeu, um jogo a menos. O Real Madrid só joga a decisão. O vencedor de Botafogo e Pachuca enfrenta o Al Ahly do Egito na próxima fase. Valeu, Kiko Menezes, obrigado pelas informações. Jéssica, esse trecho da entrevista do Arthur Jorge é bem curioso, né? Ele fala, não tem cansaço que supere a ambição. É isso, é tirar de onde nem tem forças. Inclusive no jogo contra o São Paulo, passando pela timeline, eu vi um trecho de uma leitura labial do Igor Jesus falando, não tem nem tempo de comemorar. Hoje a gente já viaja, falando isso no domingo, claro, né, para um jogador do São Paulo naquele momento. É isso, né? Sabe que é um momento histórico, sabe que é uma chance única para todos esses jogadores, para esse elenco, e é uma chance inédita para o Botafogo também. Mas quem não quer viver, né, esse momento? Acho que a vontade de viver o que está por vir é muito grande. Então o cansaço ele fica em segundo plano. E a gente sabe como a gente se supera quando a gente quer viver demais alguma coisa. E acho que o Botafogo está nessa batida. E essa equipe do Botafogo, do que a gente consegue perceber em campo, do que ela vem fazendo até aqui, pelo menos até aqui, é uma equipe que não tem vaidade. Né? Uma equipe que ela não se coloca acima das outras coisas. Muito pelo contrário, ela sempre se enxergou uma equipe que precisava se superar para mandar um recado para todo mundo. Para se colocar em outro patamar. A equipe entendeu isso. Então eu não vejo essa vaidade em campo, que poderia atrapalhar se fosse uma equipe com medalhões, com jogadores que já venceram tudo, que talvez agora baixassem um pouco a adrenalina e se desfocassem. Não me parece ser isso do Botafogo. O Botafogo ele venceu uma Libertadores da América, desembarcou em Porto Alegre e fez um jogo de muita raça contra o Internacional. Não foi a melhor apresentação vistosa do Botafogo, mas foi de muita entrega, muito foco. A equipe estava muito focada. Na segunda etapa deu para perceber o cansaço natural dos jogadores, mas não falta de foco. Não desatenção. Não uma equipe que se perdeu com a vitória que havia conquistado 3 dias atrás. Né? O cansaço não gerou uma desorganização, digamos assim, do time dentro de campo. Então eu acho que isso está muito blindado pelo Arthur Jorge. É trabalho do treinador isso, tá? É muito mérito do treinador ele conseguir manter o jogador com os pés no chão, ainda pensando no próximo objetivo. Poxa, é uma equipe que agora é multicampeã, que vence uma Libertadores e um Brasileirão ao mesmo tempo, né? Questão de 10 dias. Então, imagina só, seria fácil o jogador se dispersar. Mas me parece, assim, até pelas entrevistas que os jogadores dão, que eles estão realmente muito focados nisso e sabem que o corpo está cansado, mas precisam se superar. E aí, a gente percebe naturalmente uma ansiedade. Isso há anos no Mundial de Clubes a gente trata como a oportunidade de um clube brasileiro enfrentar um grande clube europeu. Só que a gente sabe que tem etapas até isso, né? Até então, até o último ano, a gente tinha uma etapa, que era a semifinal. E até falei sobre isso ontem aqui no Tá Na Área, a gente durante muito tempo tratou com um certo desprezo, assim, com uma certa obrigação até. E aí reunia tudo, falava assim, vem um time lá do mundo árabe. E a gente não pesquisava, não procurava saber, e a gente viu alguns tropeços. Nem sempre para times do mundo árabe, às vezes para times africanos também, como é o caso desse ano do Al Ahly do Egito, que foi o mesmo time que ano passado complicou um pouco a vida do Fluminense. O Fluminense venceu por 2-0, mas o segundo gol no finalzinho era 1-0 ali, com o Al Ahly criando algumas oportunidades. A gente viu o Flamengo eliminado pelo Al Hilal, o próprio River Plate nos pênaltis foi eliminado por um time, o Al Ahly, em 2018, nos pênaltis. Então, assim, a gente foi aprendendo que essa semifinal não era mais um resultado garantido, muito pelo contrário. E agora ainda tem um mexicano no caminho antes, já tivemos tropeços para mexicanos também, mas na semifinal. Antes de chegar à semifinal, ainda temos mais um desafio, e no caso do Botafogo é contra o Pachuca amanhã, né, Raid? A soberba do futebol brasileiro, aquele, nós temos 5 estrelas no peito, nós somos o grande futebol do mundo. Aí a gente, durante décadas, a gente repetiu esse discurso e chegava com uma soberba em determinados jogos, num futebol moderno, onde tudo se equivale a partir da parte física, a parte mental. O grande desafio do Botafogo, para mim, nessa primeira partida, é o cansaço físico e mental. 2 conquistas seguidas, óbvio, dá aquele alívio, você tem que manter o jogador no mesmo nível. E, principalmente, logo depois de um jogo desgastante, uma viagem mais desgastante ainda, para jogar 2 dias depois em outro local do mundo, uma viagem longuíssima. Então, é um jogo, para mim, extremamente preocupante. Passando do Pachuca, a chance de enfrentar, de passar da semifinal é gigante para mim, não por conta do adversário. O adversário, o Al Ahly, é para mim melhor do que o Pachuca. Mas aí o time já vai estar um pouco mais descansado. E aí a final, chegando na final... Um pouco mais 2 dias, né? Quinta e sexta, que sábado já tem jogo de novo. Não, sim, mas vai estar descansado da viagem, né? Porque viagem é difícil também.
Fui recentemente para a Europa. Já é difícil, já é complicado. Que vida as costas difícil, já doem. né? Pô, complicada essa vida. Não, mas tem o tal do jet lag, né? Que a gente brinca que é aquela mudança de fuso, o tempo de viagem, isso é bem complicado. Eu acho que é isso que provavelmente os departamentos internos do Botafogo eles estão tentando gerenciar com os jogadores e fazer treinamentos regenerativos, assim, para realmente recuperar o jogador. O cansaço mental impacta também. Assim, na minha opinião, o Pachuca e o Al-Ahly são bem piores que o Botafogo. Tá? São níveis bem piores. O Al-Ahly tem capacidade técnica no elenco, mas o futebol ele é desorganizado, completamente desorganizado. A maneira do Botafogo cair para esses dois jogadores é se realmente ele não conseguir render em campo, ou porque fisicamente vai sentir demais essa sequência de jogos, ou porque mentalmente vai estar desconcentrado, o que eu realmente não acredito. Que o Arthur Jorge vai dar esse vacilo. Também, e a zebra, ela é permitida essa no futebol. Zebra, na minha opinião, só acontece às vezes uma expulsão com 1 minuto pode não dar o resultado, né? Mas o Botafogo venceu uma Libertadores com uma expulsão no minuto. Então é isso, mas às vezes uma expulsão com 1 minuto pode acabar não dando resultado. Sim, o futebol ele é muito imprevisível, mas se as coisas acontecerem realmente num embate de 11 contra 11 e o Botafogo estiver bem, especialmente mentalmente para focar na partida, eu acho que é muito difícil ele perder. Eu falo com tranquilidade, pode ser que aconteça? Sim, pode ser que aconteça, mas o Pachuca e o Al-Ahly são piores que o Botafogo, bem piores. Então, acho que o Pachuca é uma equipe que está desequilibrada, né? Ataca principalmente pelos lados do campo, com o Sanches, e tem o Rondon como referência, que todo mundo conhece como ele joga, um jogador mais pesado, mas que tem muita força em posição. Defensivamente, o Pachuca tem bastante dificuldade, especialmente porque esses laterais são muito ofensivos. Então, apostam em bola longa, né, para esses lados do campo. Então, claro, o Botafogo tem que jogar com muita atenção, com concentração. Por isso que eu digo, se jogar naquele nível que a gente viu o Botafogo jogar no ano todo, ele vai passar esses adversários. Mas é difícil, nessa sequência de jogos imensa, ele conseguir, né, manter esse nível de concentração elevadíssimo para um jogo que vai exigir transição, né, que o Botafogo gosta, inclusive, dessa transição, mas que vai ter que ter atenção defensiva também. E do lado do Pachuca, uma inatividade, né, do time, né, que é 16º, ficou em 16º na apertura do Campeonato Mexicano, também tem um período longo, digamos assim, sem partidas oficiais. O Pachuca também tem essa questão do ritmo de jogo. Mas aproveitando até esse tema que a gente levantou, e a Camila trouxe muito bem, esse histórico recente, eu acho que a gente tem um choque de realidade lá quando o Inter perde para o Mazembe, que era algo que a gente imaginava ser praticamente impossível, mas de lá para cá, realmente, os sul-americanos não tiveram vida fácil. Muitos exemplos que você deu, Camila. Acho que a FIFA até muda o regulamento, né, a fórmula de disputa, pensando nisso. Sim. Porque o Brasil e a América do Sul não davam mostras em campo que eles mereciam essa vaga direta na semifinal, sendo que eram eliminados por times de outros continentes, os asiáticos, enfim, os africanos, como a gente colocou. Teve goleada, né? A gente exemplo. tem acho que um 3-0 do Flamengo em 2019, que é o placar mais elástico desses últimos anos de confronto sul-americano. 3-1, se eu não me engano, que sai atrás, né? Nem é verdade, nem é 3-0. Não teve não. Mesmo quando passamos, não foi goleada. Exatamente. Enfim, são jogos... O Al-Ahly, inclusive, pega o Palmeiras também em 2 ocasiões, em uma ganha na disputa do 3º lugar, na outra perde por 2-0 numa semifinal. Então, isso mostra também o motivo dessa mudança, de colocar o europeu direto nessa final e os sul-americanos, no caso agora o brasileiro, ter essa sequência maior. Mas a minha questão essa distância que a Jéssica colocou, que o Botafogo tem, nesse caso, em vantagem para Pachuca e Al-Ahly. Na minha opinião. Sim, em relação à distância do Botafogo para o Real Madrid. Ela é maior, menor? Qual é o tamanho? O Botafogo está mais perto, tecnicamente, do Real Madrid, que a gente sabe que é superior, ou desses outros dois times que, segundo a Jéssica, não sei se você concorda, a Raed e o Botafogo têm superioridade? Eu tenho que pegar aqui réguas, claro. A média aí. Fazer umas medições. Cara... Porque da mesma forma que a gente está falando, é um jogo, distância... o Al-Ahly pode ganhar do Botafogo, o Pachuca pode ganhar, se der tudo muito certo, quando a gente fala do Real Madrid contra um brasileiro, a gente também fala isso. A distância de qualquer time europeu que luta como o Real Madrid ou um jogo todo construído do City no seu melhor tempo, não o City de agora que está titubeando, mas ainda assim o City de agora. A distância de um europeu com super investimento, com muito dinheiro, com os principais jogadores do mundo para os times brasileiros, ele só vai diminuir a partir do momento que o time for muito bem treinado e souber exatamente todos os mecanismos. Porque o poderio financeiro coloca os melhores jogadores lá. E os jogadores que não se adequam ao futebol europeu acabam aqui no futebol brasileiro. Não necessariamente todos os casos. Por exemplo, o Luiz Henrique era um caso de sucesso no futebol europeu, no Betis. Estava sendo cogitado para uma grande transferência, acabou voltando para o futebol brasileiro.
Tem alguns jogadores que conseguem ali ter nível de futebol europeu, mas acredito eu que a distância para um time europeu é maior do que a distância do Botafogo para os possíveis adversários nessa sequência até o Real Madrid. Mas aí, trazendo um dado aqui para a nossa regra, uma comparação, melhor dizendo. A última vez que a gente teve um brasileiro campeão mundial foi o Corinthians em 2012. E naquele momento a distância do Corinthians para o Chelsea não era muito grande. Tanto é que conseguiu vencer num jogo único e foi campeão mundial. Essa distância hoje é muito maior do Botafogo para o Real Madrid, ou talvez seja mais próxima do que nos últimos anos, por exemplo, do Flamengo para o Real Madrid, do Fluminense para o Real Madrid? É mais próxima do que dos últimos anos. Do Fluminense para o City, mas é mais próxima do que dos últimos anos. Mas nessa década que você citou, desde o campeonato do Corinthians até agora, a intensidade de jogo mudou muito. A velocidade da partida mudou demais, e não só em velocidade de corrida, de raciocínio, de tomada de decisão. Hoje isso é a primeiríssima prioridade num jogador de extra classe. E eu acho que esse Botafogo, por que eu coloco fé no Botafogo nesse campeonato mundial, e acho que só ele não estando bem fisicamente para ele não competir pelo menos com o Real Madrid. Porque o Botafogo é a equipe do Brasil que pensa mais rápido as ações do campo. E consegue executar. Tem jogadores de qualidade, além de pensar rápido, tem jogadores que conseguem executar a jogada que eles pensaram, né? Não sempre com perfeição, isso é difícil de atingir. Se enfrentar o Real Madrid, o Real tem jogadores que conseguem executar num nível de assertividade maior do que os jogadores do Botafogo, por isso que eles são os melhores jogadores do mundo. A gente está falando de jogadores craques. O Real Madrid reúne esses jogadores, então sempre vai ser a equipe a ser batida e muito difícil de chegar no nível do Real Madrid. Mas eu acho que o Botafogo pode competir. E tem até um interesse em ver essa partida acontecer, porque o Botafogo consegue jogar com muita velocidade em campo, nessa velocidade de ações, né? Uma equipe que joga nesse... Por que eu falo nível de concentração? Porque se o Botafogo joga com esse nível que a gente viu ao longo do ano, ele pensa muito rápido as jogadas, ele resolve muito rápido o que está acontecendo em campo, especialmente quando uma outra equipe se expõe. Então, eu acho que a dificuldade de enfrentar o Botafogo hoje é essa, porque são poucas as equipes do Brasil que jogam nesse nível de intensidade, de raciocínio, tomada de decisão e execução da jogada, e na América do Sul, menos ainda. Então, é por isso que vejo o Botafogo acima de Pachuca e Al-Ahly, e acho que tem jogo com o Real Madrid. Talvez desses anos recentes é a equipe que mais consegue diminuir essa distância. A distância existe, tá, gente? Eu sei. Mas ela não é tão grande quanto já foi. Mas esse é o meu ponto, só complementando o debate. Tem mais jogo para o Botafogo contra o Real Madrid ou para esses dois contra o Botafogo? De equilíbrio de jogo? Quem está mais perto de quem nessa régua? Se o Botafogo... Quem a gente está colocando, a gente está concordando que o Botafogo está no meio do caminho, digamos assim. Sim, né? sim, Menos sim. favorito que o Real Madrid, mais favorito que esses outros dois. Na minha opinião, sim. E qual dá mais jogo para você? Não, se o Botafogo estiver bem fisicamente, em primeiro lugar, se ele não tiver sentido tanto assim, e acho que ele vai sentir especialmente no segundo tempo das etapas, e isso pode ser crucial, mas se ele conseguir manter o nível de jogo, eu acho que tem mais jogo contra o Real Madrid. Porque, assim, o que eu vejo com o Pachuca, claro, essas equipes elas vão olhar para o Botafogo, elas vão querer superar o Botafogo, elas também querem pegar o Real Madrid. Então elas têm uma motivação a mais e vão estar mais descansadas que o Botafogo. Esse ponto é bem importante. Então elas podem dificultar o jogo, fazerem jogo, tirar o ritmo da partida. O outro treinador também vem com estratégia, vai estudar o Botafogo, vai perceber que com o Botafogo, se for para trocação, vai dar ruim, então vai tentar pensar numa estratégia diferente. Tudo pode acontecer no futebol. Mas antes de ver a partida acontecer, eu imagino que o Botafogo vai conseguir encontrar mais resistência, obviamente, muito mais resistência no Real Madrid. Bem, primeiro tem o Pachuca, né? Amanhã tem o primeiro adversário do Botafogo, que é o Pachuca do México. Vamos ouvir o Arthur Jorge, que ele falou um pouquinho sobre o momento desse adversário, que é bem ruim no Campeonato Mexicano. É que é importante conhecermos aquilo que é o nosso rival. Nós temos que conhecer aquilo que é a equipa contrária e temos feito de uma forma muito capaz naquilo que é o conhecimento, mas há uma questão para mim importantíssima, que é nós podermos olhar para dentro daquilo que nós temos que fazer. E isto para mim é o fundamental. É nós saber aquilo que temos que fazer dentro de campo, aquilo que a equipa tem necessariamente de fazer para conseguir ser superior ao adversário, porque este adversário tem alguns contextos diferentes, bolas paradas, tem uma forma de jogar também que cria algumas dificuldades na forma como é competente naquilo que é a sua circulação de bola. É uma equipa que tem mais alguma desorganização defensiva naquilo que é o procurar encurtamentos sobre o adversário. Portanto, temos aqui alguns aspectos que para nós são fundamentais e que nós iremos partilhar com a equipa também
porque, como disse, durante este dia passado nada fizemos. Vamos ter a oportunidade, como hoje fizemos no treino, de ter alguma parte mais estratégica para que amanhã possamos complementar e dessa forma todos os jogadores ficarem identificados com aquilo que é o adversário. Mas para mim fundamental é podermos nós estar e estamos muito identificados com aquilo que nós temos que fazer, com aquilo que nós fazemos diariamente em cada um dos jogos, para conseguirmos ter amanhã uma ideia e uma matriz muito igual àquilo que costuma ser este Botafogo. O meu conselho para os jogadores tem sido de que nós possamos festejar muito, mas festejar dentro de campo, onde eles são mais felizes, onde eles gostam de estar, onde eles se sentem mais confortáveis. Acho que é o melhor sítio que podem ter para festejar aquilo que fizeram, aquilo que conquistaram até hoje, para poderem dentro de campo mostrar toda esta alegria que com certeza está dentro de todos nós. Portanto, se cada um deles trouxer essa alegria para cá para fora e dentro de campo for capaz de fazer com que essa alegria seja potenciar aquilo que é o seu lado competitivo, não há forma nenhuma melhor de festejar do que estar dentro de campo e ganhar jogos. Isso é uma atitude e um comportamento de campeão. E eles são campeões. Obviamente que é um momento histórico, né, para o clube, obviamente para nós jogadores também. Eu, particularmente, na minha carreira inteira, sempre procurei trabalhar degrau a degrau, momento a momento. Eu acho que esse grupo está fazendo da mesma forma. Cada jogo está sendo uma final. E cada vez mais que a gente vence os jogos e vai chegando a um nível mais alto, a gente não quer parar, tem coisa muito grande pela frente e a gente vai fazer de tudo para poder chegar o mais alto possível. Há jogadores perigosos, conhecidos, que são referências no time do Pachuca, mas essa questão de momentos de equipe, uma equipe ou outra, isso eu não caio nessa conversa, porque há um tempo atrás também falava do Botafogo, que não estava num momento bom por ter 3 empates, e depois disso o Botafogo voltou a vencer e foi campeão brasileiro. Então essa questão de momentos para mim não é conversa. Eu acho que o Pachuca chegou por méritos, tem suas qualidades, e nós vamos ter um jogo muito difícil, mas como eu frisei antes, eu acho que o mais importante é colocar em prática a nossa atitude, a nossa postura dentro de campo e dar o nosso melhor para vencer o jogo. Aí palavras então do técnico Arthur Jorge e do lateral esquerdo Alex Telles, que fez um dos gols na decisão da Libertadores. Vamos dar uma olhada no provável time do Botafogo para esse jogo de estreia contra o Pachuca. A gente viu na reportagem do Kiko Menezes que o Bastos voltou a trabalhar com os demais companheiros, mas está fora dessa partida, apuração do Sérgio Santana. O Botafogo, que já não tem o Vitinho, né, o lateral direito, que está fora da competição, também não conta com o Bastos, segue sem contar com o Bastos, que foi desfalque na reta final do Campeonato Brasileiro, em alguns jogos, e também na final da Libertadores. Time provável do Botafogo, então, do Arthur Jorge, tem John no gol, Matheus Ponte, Adrielson, Alexander Barbosa e Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, Savarino Almada e Igor Jesus, esse quarteto de frente, do meio para frente, né? Um time bem desenhado, bem conhecido, com essas mudanças, né? O Adrielson já vem jogando há algum tempo e o Matheus Ponte assume a lateral direita nesse momento decisivo para o Botafogo no Mundial, né, Raed? E lembrando que possibilidades de mudanças vão ser claramente, certamente, debatidas com o departamento de fisiologia. Alguns jogadores que estiverem mais desgastados podem esperar, mas o que a gente imagina de time titular é esse aí. E é o time titular, né? A torcida do Botafogo já conhece. Não tem o Bastos, joga o Adrielson. Não tem o Vitinho, joga o Matheus Ponte. Até porque o Rafael se aposentou, né? Sim. Então não tem outro lateral direito. É isso, vai com o que tem de melhor. Vamos mostrar também respeitando a competição também. Sim. A gente estava aqui falando, enquanto o Arthur Jorge falava lá na entrevista coletiva, a possibilidade de ir com um time um pouco alterado. Competição, ela não pode dar mole. Você tem que respeitar a competição. O adversário pode ser, você imagina que o adversário seja mais fraco tecnicamente do que seu time, mas você respeitando a competição, você dá mais um passo para conquistá-la. Mostrar o campinho provável do Pachuca também para essa partida de amanhã, às 2h da tarde. Carlos Moreno no gol, Santos, Cabral, Barreto e o Gonçalves, na verdade, lateral direito, Montiel e Pedraza, Idrice, Deossa e Owen Gonzalez, o mais famoso, Rondon, que tem passagem pelo futebol europeu, seleção venezuelana, agora com 35 anos, já um veterano, Salomão Rondon. Companheiro do Savarino, inclusive, na seleção. Né? Verdade, e agora é o nome mais conhecido desse Pachuca para a partida de amanhã. Só uns números também do Pachuca, já que a gente falou, né? O Bené lembrou bem o momento, né, do Pachuca, a posição que terminou a apertura do mexicano. Ó, os números, foram 17 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 10 derrotas. E o último jogo no dia 9 de novembro, portanto, há mais de um mês, né? Hoje, 10 de dezembro, 17ª rodada do Campeonato Mexicano, perdeu por Juárez por 1-0. Então não tá fácil a vida do Pachuca, não. Vai ter um mês aí para se preparar para o jogo de amanhã, né? Tem isso.
A preparação para esse jogo foi muito mais longa, inclusive está há mais tempo, né? Em Doha do que o Botafogo. Mas é pior pro Pachuca ficar um mês sem jogar do que o Botafogo jogar uma decisão, viajar e jogar depois, 3 dias depois. Porque tem a tal da... o ritmo de jogo? Ritmo competitivo. Você perde o ritmo competitivo, você perde muita coisa. É isso então, o Botafogo se preparando para a estreia no Intercontinental. Tem Botafogo e Pachuca amanhã, é isso. O Botafogo foi campeão brasileiro no domingo e agora na quarta-feira encara mais um grande desafio de um ano certamente histórico. Talvez o maior ano da história. Esse é calendário FIFA, nem é do futebol brasileiro, tá vendo? É isso. E a gente lembra muito que se o Botafogo tivesse confirmado o título na penúltima rodada, e aí não dependia só dele, poderia ter tido um descanso na rodada final, mas enfim, vai jogar para continuar fazendo história o time do Botafogo. Tem chances o Botafogo ser campeão mundial em cima do Real? Sim ou não? Ô, mano, por que não? Olha bem, já analisando aí o cenário, eu sei que a torcida do Botafogo tem uma faixa minha hoje lá, porque eu já falei... O Marquito se deu bem na balada, então, mas eu falei do Marquito ano passado, né? Aí ninguém dos... Esse ano o Marquito fez umas harmonizações. E a Nação Silvestre? A Nação Silvestre foi quando? Eu não lembro o que eu falei da Tudo que ele falou do Botafogo esse ano deu errado. Não, mas é que tá. Tudo que ele falou do Botafogo deu errado. Impressionante. Mas eu vou te falar, ô Benja... Dois patetas. Eu acho que a chance do sul-americano, quando ele vai pro Mundial, acontecer o que aconteceu com o Corinthians, cara, de verdade. Porque o Chelsea, mesmo tendo vencido a Champions League em 2012, mas não era o time mais forte. O mais forte era o Barcelona, que o Chelsea eliminou na semi. Quando você pega um time assim do naipe do Bayern, do Real Madrid, do Barcelona, é muito difícil você conseguir parar. O ataque do Real Madrid, mano, tem Mbappé, tem Rodrigo, tem Vinícius Júnior, tem Endrick, enfim. Sem contar o entorno também, Valverde, uma série de outros jogadores de qualidade. Então, pra mim, seria uma surpresa enorme. A chance dele errar novamente é muito grande. Então, mas aí eu quero tudo ver que esse ele recorte. falou do Botafogo esse ano, tudo deu errado. O Mbappé tá tropeçando na bola. Tudo deu errado. Ou seja, pro torcedor botafoguense, se apoia nisso, tá? Porque é o contrário do que ele fala. Mas água mole em pedra dura, irmão. Uma hora bate e fura. Então acho que agora vai. Ô, Sheik, dá pro Botafogo ganhar do Real Madrid? Então, Benja, pegando um gancho do que o Mano falou, em 2012 a resposta era não em relação ao Corinthians. A chance era 0. Não, mas com o Chelsea dá. Contra o Chelsea dá. Com o Chelsea dá. Gente. Agora, se fosse o Barcelona, eu Existe- seria muito mais difícil. Não, sim, eu sei. Eu achava o Corinthians favorito. Quanto o Chelsea? Irmão. E o Chelsea não tinha o Drogba e o técnico era Interino. o Era o interino. Chelsea. Era o... Não, era o Rafa Benítez. Era o Eu Chelsea, considero era o o Rafa Chelsea. Benítez. Investimento... O interino Chelsea foi na na final, Champions. né? Era o Do jogador. Mateu, exato. Como chamava? O Di Matteo. Não era o Di Matteo, não. Mas contra o Corinthians era o Rafa Benítez. Não, o treinador era o Rafa Benítez. Mas no Mundial, não. Não, no Mundial era o Mundial Rafa era o Benítez. No Mundial, não. Na Champions não era o Di era. Matteo. Só sei o seguinte, quem apareceu naquele dia, nós atropelamos. E o Botafogo pode fazer igual. Mas Simples eu vou te falar. Atropelou quem? Mas eu acho que ganha o futebol... 1 a 0. Eu acho que Fora a pressão. Eu acho que a disparidade hoje dos clubes brasileiros dos maior. clubes europeus é muito Só maior. que é o maior momento em 120 anos do Botafogo, embora vai estar desgastado, e ainda mais da TV Ceasar e tem um jogo a mais, né? Quarta-feira contra o Pachuca, depois ao Ali. Mas dá pra dizer que é o mais instável momento do Real Madrid em 6 anos. Ainda se o Real Madrid é favorito, mas num jogo só é possível. Ó, o Renatinho da produção, ele concorda comigo. Falou no ponto agora. Ô, Mauro, eu tava na final da Champions esse ano, Borussia e Real. No primeiro tempo, o Borussia matou o Real. Sim, mas é a Madrid. No Exato. segundo tempo, velho, parece que os caras apertam o botão lá e falam, cara, Estávamos lá pelo SBT, é o Real Madrid. E outra, gente, ó, tudo bem, o Real Madrid tá mal, mas tudo Mas é o bem, Real Madrid, né? sim. Tem o Rodrigo, Barriga tem jogou muito bem Vinícius contra o Júnior, Girona. tem Hendrick, tem vamos Modric no banco. E no vamos ver gol- amanhã no SBT. O Ah, Madrid contra a Atalanta, Atalanta. Atalanta e Real Madrid. E no gol tem um cara, o Courtois. Mas se E você aqui for tem o Luiz analisar... Henrique. Olha o Luiz Savarino, Henrique. Ô, Benja, mas Aqui tem num jogo Luiz só, Henrique, cara. Savarino, que é bom também. Não, se você for Um analisar jogo só hoje é o possível. Botafogo, Não. é o melhor time brasileiro que chega em condições para jogar pelo menos de igual para igual. Aí é o com esses seguinte, o times Botafogo europeus. não é campeão Uma do média mundo. aqui, velho. Eu lembro uma vez o Léo dos Santos, quando ganhou a Libertadores, né? Falou, ó, vamos ver se o Barcelona é tudo isso lá no final do ano. Quanto foi o jogo, Mauro? 4x0 é uma das maiores atuações da história do Barcelona também. E não foi tiraram só o pé. demérito. Tiraram o pé. Dá pra dizer que quase isso. Mas Tá, era tiraram o um pé. time espetacular do Barcelona. Bom, veremos. Você acha que dá pra ganhar mesmo? Esperamos Acho que dá ver, pra né? ganhar. Acho que dá pra Tem que ganhar, chegar sim. lá, O tem que momento chegar. do Real Madrid
Não é lá Agora essas desliga coisas. a câmera pra ver se ele fala a mesma coisa. Não fala, é aquela média. Não, eu velho. falo sim. É média. Calma, mano. Não é média, não. Óbvio que tá. Pô, o Mbappé Parece tá padeiro tropeçando no na balcão. bola, gente. O Mbappé tá tropeçando na bola. Tá tropeçando na bola. Mas o Mbappé tropeçando na bola ainda é melhor do que o Mas eu prefiro o Luiz Henrique. Vamos lá, irmão. Tamo junto, Botafogo. Olha a média. Vamos calar a boca desse bombado aqui. Vai passar o Réveillon em Copacabana lá, os caras fazendo a média. Não, no Rio eu não posso nem pisar. Ó, eu vou dizer um negócio pra você. O Miller foi muito mais jogador que o Mbappé. Miller foi um jogador espetacular. Jogou muito. O Miller não jogou mais que o Mbappé? Você tá louco. O Miller, até hoje, eu chego perto dele assim, eu fico Gênio. emocionado. Eu falo, cara, é jogar Foram demais. 2 jogadores num só. Era um cara de muita ele- velocidade até 95, um cara cerebral depois. Então quem fala, o Mbappé é bom jogador, óbvio que é. O Mbappé é melhor que o Miller, mas o Miller jogou demais. O Mbappé é melhor que o Miller? É melhor que o Miller, mas o Miller jogou demais. Onde? Ó, chega! Dentro de campo. Chega! Não, de novo. Né? Chega! Ô, mano, você jogou no chão, caiu. Vou pegar você aqui, ó. Caiu. Né? Chega desse quadro! Agora vamos falar de Palmeiras, né? Quem batia mais falta? Você Não, ou o Zico? você não ia falar isso. Eu, o Zico! Ó, audiência do SBT! Você é generoso, né? Na minha fase ruim, Zico. Na minha fase boa, eu, velho. É óbvio. Quem batia mais Receitas com títulos, enfim, é muito dinheiro em jogo e o Botafoguense está no auge. Algumas das imagens da festa dos botafoguenses foram marcadas por choro, né, Elia? E eu consigo entender completamente. Eu estava me lembrando do dia em que a Portuguesa foi campeã da Série A2. Eu estava com meu pai, com meu filho e com meu sobrinho, né? E aí, quando os jogadores da Portuguesa foram levantar a taça, eu comecei a chorar. Aí meu filho pequeno, devia ter uns 6 anos, falou, pai, mas a gente ganhou, por que você tá chorando? Eu falei, filho, tem coisas que você não vai entender. E eu me identifiquei com vários dos botafoguenses que foram flagrados pela câmera chorando lá, porque fazia 29 anos que o Botafogo não ganhava o Campeonato Brasileiro. Fazia 29 anos que o Botafogo não ganhava um título importante ali. Não, é fato. A situação do Botafogo era muito dramática, passou por crises financeiras que levaram o Botafogo a estar no fundo do poço e esse ressurgimento, e isso é muito importante que se diga, se deve a um comandante. Dentro das 4 linhas, Arthur Jorge, mas fora delas, com certeza, pouco se fala. Ele ficou folclórico por ter dito que tinha manipulação de resultado dentro do futebol brasileiro e não ter tido a capacidade de comprovar essas manipulações, mas levantou a lebre. E ele também ficou muito marcado por ser um cara mais diferente, que aparecia mais do que deveria como presidente de clube, sem ter muito a liturgia do presidente, por ser um cara extremamente diferente. Mas eis que John Textor coloca o ovo em pé, faz com que, mais de 20 anos depois, o Botafogo possa reviver os seus melhores momentos. Ele sabe como investir, ao contrário do Palmeiras de Abel Ferreira, que contratou muito mal e gastou muito dinheiro. Nenhuma das contratações do Abel surtiram 1/10 do efeito que surtiu, por exemplo, a chegada do Luiz Henrique, a chegada do Igor Jesus, a chegada do Savarino, a chegada do Almada. Ou seja, se você colocar no pacote uns mais caros, outros menos caros, todos eles extremamente eficientes. E isso vai para a conta do John Textor, que, por incrível que pareça, deixou de aparecer a partir do momento em que o Botafogo voltou a jogar o seu melhor futebol. Foi estratégia, Jorge? Tenho dúvida para responder, pergunta muito difícil. O John Textor tem todo o mérito nessa transformação do Botafogo. O botafoguense tem que ser muito grato ao Textor, mas isso para mim não apaga os deslizes de comportamento dele na temporada passada. Ele ia para tentar abafar uma tragédia em campo do Botafogo, uma pipocada sem precedentes, ele começou a elucubrar, começou a criar a história da carrochinha, se baseando no Good Games, que é uma empresa de inteligência artificial, e aí colocando a integridade de atletas, falando que jogadores do São Paulo se venderam no jogo contra o Palmeiras. Coisa muito séria, coisa que alguém do papel do tamanho dele não poderia fazer. Mas, de qualquer forma,
isso ficou no passado, ele vai ter de responder a essas denúncias todas que para mim são falsas, mas a temporada atual é perfeita. Você citou alguns dos jogadores contratados. Como não falar de Bastos, zagueiro angolano que vive fase espetacular, o Barbosa, muito bom zagueiro, os dois laterais, o Vitinho e o Alex Telles, o goleiro John, o Gregory, a manutenção, o Marlon Freitas, ele tinha pedido para ir jogar no Vasco, porque ele havia sido ameaçado no condomínio onde ele mora. Eu contei aqui, o Textor disse, você não vai sair, e o Marlon Freitas escreveu toda essa reviravolta na carreira dele. Enfim, são muitos acertos, poucos erros. O volante Alan, que foi contratado depois de passagem por Everton, por Napoli, que a gente mal lembra, né? É um ou outro erro, mas a quantidade enorme de acertos do Botafogo tem muito, mas muito mérito. Esses 2 títulos de Libertadores e de Campeonato Brasileiro são absolutamente merecidos. Na tela para você, a campanha do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, 23 vitórias, 10 empates, apenas 5 derrotas. Não é fácil, essa que é a grande questão. E aí que eu me debato com o Nicola, não é fácil você ter 69% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Por isso eu digo, quando você tem um treinador de 50 anos, quando você tem um cara que tem 69% de aproveitamento, quando você está disputando um Campeonato Brasileiro, onde quem na última rodada disputava o título e perde para quem está disputando o rebaixamento, isso faz caras como Arthur Jorge ficarem cascudo, faz com que você não vá disputar uma Premier League achando que, olha, é outro mundo. Não é outro mundo, o mundo da competição é o mesmo. E eu vou te levar para um campo onde você vai entender. Você pode ser um tenista medíocre, 4ª classe. Se você estiver sacando 30-40, você tem a mesma pressão do que o Djokovic sacando 30-40 contra o Rafael Nadal. A pressão é igualzinha, a situação é exatamente a mesma, o nervosismo é exatamente o mesmo. Como você se comporta com esse nervosismo, é aí que está a sua diferença. Então, não é que você vai disputar uma Premier League e você tem, eu estou no outro patamar. Não, não, não. Quando você joga, quando você é o City, quando você é o Chelsea, quando você é o Liverpool, quando você é o Arsenal, e você tem 50% das outras equipes muito mais fracas, você tem respiro. Você tem respiro para jogar contra o Everton, você tem respiro para... Lembre-se, você é o Liverpool, você vai jogar contra o Aston Villa como franco favorito. Você é o Palmeiras e vai jogar no Allianz Parque contra o Fluminense e não é franco favorito. Por quê? Porque existe uma competitividade no futebol brasileiro que não existe na Premier League. Tanto é verdade que a gente está observando agora jogadores que você até decantou em prosa e verso. Savinho, Haaland, esses caras todos estão indo para uma vala comum que com certeza vai ficar marcada na história deles. E olha, veja só, você ganha no Par ou Ímpar hoje, e eu quero que você seja o mais justo possível. Você ganha no Par ou Ímpar hoje, você escolhe o Almada ou o Savinho? Savinho, sem sombra de dúvida. Deus me livre, então você precisa fazer uma reciclagem futebolística. Vamos lá, vou falar algo que vai chocar, imagino até você que está assistindo aí em casa. Hoje eu estava assistindo o West Ham e o Wolverhampton. O West Ham venceu por 2-1, sem jogar bem. Se a gente trouxesse o West Ham para o futebol brasileiro, o West Ham seria o favorito para vencer o título do Campeonato Nacional. Eu digo para você que o West Ham não faz quinto. Eu cravo para você que o West Ham é campeão brasileiro. Não faz quinto. E aí te digo mais, esse campeonato mundial, espero que o Botafogo possa manter esses jogadores, manter esse treinador, porque essa vai ser uma grande competição, principalmente porque tem uma premiação fantástica e principalmente porque os times europeus agora encamparam a competição. Então aquilo que até então, não, a gente não quer saber do Mundial, não, agora eles encamparam o Mundial, entenderam a importância do Mundial, a FIFA já mostrou que vai fazer esse Mundial a cada 4 anos e todo mundo vai querer ganhar esse Mundial. Então são 12 equipes europeias, concorda? Sim. Contra 4 brasileiras. 4 brasileiras, mais 2 sul-americanas, o River e o Boca. O River e o Boca. 6 sul-americanas, mais 4 brasileiras, porque River e Boca não estão no mesmo nível de Palmeiras, Botafogo. Fluminense tudo bem, mas de Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Então eu te digo o seguinte, eu garanto para você, e o tempo vai dizer, que se o Palmeiras se reforçar,
porque o Palmeiras precisa se reforçar. Mas se o Botafogo mantiver esse elenco e esse treinador, e se o Flamengo mantiver esse elenco e esse treinador, com o Pedro de volta, eu garanto para você que nós teremos um sul-americano entre os semifinalistas do Campeonato Mundial, o que para você seria absolutamente improvável. Eu estou me baseando naquilo que eu tenho assistido, por exemplo, nos mundiais atuais, que agora a gente está chamando de intercontinental. Mas o futebol brasileiro evoluiu muito. Os brasileiros ou os argentinos, aqueles que vão disputar o Intercontinental, eles têm tido dificuldade contra o campeão da África, contra o campeão asiático. A gente teve edições em que o Palmeiras perdeu para o Chelsea na prorrogação. O Palmeiras chegou a ser quarto colocado no Mundial, Elia. Tudo bem, mas perdeu para o Chelsea, eu estava lá em Abu Dhabi. O Palmeiras perdeu para o Chelsea num detalhe, na prorrogação, onde talvez o preparo físico do Palmeiras tenha sentido, porque era um momento de final de temporada contra um meio de temporada para o time do Chelsea. Mas o que eu quero te dizer é que o que eu acho, o que você acha, pouco importa. Daqui a pouco o resultado vai determinar. E eu te digo que hoje o time do Botafogo, treinado pelo Arthur Jorge, porque informação também de cocheira para você. Informação de cocheira para você. Arthur Jorge, ao contrário do Abel, que nunca teve proposta de uma grande equipe europeia, o Abel nunca teve proposta de uma grande equipe europeia. Abel teve proposta do mundo árabe. Al-Sadd, entre outros. Principalmente do Al-Sadd, onde ele chegou, inclusive, a assinar um pré-contrato. Agora, o Abel nunca teve proposta de uma grande equipe europeia. Ao contrário do Abel, Arthur Jorge terá a proposta de uma grande equipe. O que se discute nos bastidores, é que ele já tem 2 negociações em andamento e o Botafogo está a par de tudo. Ontem, depois da conquista do título, ele foi perguntado sobre o tema e disse que não era momento para falar. E eu entendo, os caras estão comemorando o título de Campeonato Brasileiro que o Botafogo não vencia desde 95. A impressão que eu tenho é de que, de fato, existem coisas importantes pro Arthur Jorge, que a gente estava lembrando até outro dia, tinha um currículo muito pequeno quando chegou ao Botafogo. Mas é bom que o Botafogo, se perder o Arthur Jorge, contrate um próximo técnico, com uma multa estratosférica. Porque seria a segunda temporada seguida que você traz um técnico de Portugal, que faz enorme sucesso, e você perde desmantelando todo o seu planejamento. Eu acho que é algo para ser pensado pelo Textor e companhia. Você tem que pensar o seguinte, essa multa é maravilhosa quando você tem o cara fazendo o trabalho que o Luiz Castro fez, o trabalho que está fazendo o Arthur Jorge. Quando você tem um cara ruim, que às vezes você imagina que fosse bom, mas ele não se adapta, ele não entrega e o resultado não vem, essa multa vai funcionar contra você. Na tela para você o chaveamento do Mundial, o Campeonato Mundial a partir de agora com o grupo A, B... Olha aqui, esse é o Intercontinental. Esse é o Intercontinental, né? Começa pro Botafogo na quarta-feira, às 14h, jogo contra o Pachuca. Pachuca fase horrorosa, nem conseguiu se classificar pro mata-mata do Campeonato Mexicano, vem de uma vitória nos últimos 5 jogos. Acho que a grande dificuldade do Botafogo nessa partida, Elia, é a questão física / mental. O time tá chegando no Catar agora, depois de quase 24 horas voando. Passando, pega no sábado o Al-Ahly do Egito. Time que já causou problemas ao Palmeiras. Quer dizer que dessa vez o Al-Ahly tá na frente do Botafogo? Não, é que o Al-Ahly já jogou com o Al-Ain. O Al-Ahly Essa competição começou nas oitavas de final, com o Al-Ain e o Auckland. O Al-Ain venceu e acabou eliminado pelo Al-Ahly nas quartas de final, que é a fase em que o Botafogo estreia. E aí o vencedor dessa fase... O Botafogo atropela o Pachuca. Eu só tô preocupado com a questão física. Como é que esse time vai chegar lá? Mas se chegar relativamente bem, é favorito para vencer e pegar o Al-Ahly. A gente não pode esquecer, Elia, que o Real Madrid já está na final? Esse é o ponto, exatamente pelo aquilo que eu estava te falando. Diante de toda a dificuldade que os brasileiros ou que os sul-americanos vinham enfrentando no Intercontinental na fase semifinal, os caras conseguiram mudar o esquema e hoje o europeu, que vence a Champions, já entra na final. E os outros todos entram em igualdade de condição. Eu até acho que faz sentido. E aí, só para completar, Elia, a maratona do Botafogo começa naquela terça-feira contra o Palmeiras. Jogo no Allianz Parque e vitória. Depois, no sábado, a final da Libertadores com 1 a menos durante a maior parte do jogo. Aí você tem uma partida seguinte contra o Internacional fora de casa. Agora esse jogo contra o São Paulo.
E aí depois você emplaca na sequência mais um jogo contra o Pachuca na quarta, um jogo contra o Al-Ahly no sábado, não sei em que condição. Se fosse em temperatura normal, de pressão, se o Botafogo chegasse bem, eu diria que a gente teria um jogo legal entre Real Madrid e Botafogo na final. Até porque o Real vem se arrastando. Venceu o Girona por 3-0, o jogo não foi para 3-0, foi um jogo difícil, amarrado. O Real tem desfalques, o Mbappé parece não ter se encaixado bem dentro e fora de campo com outras estrelas do elenco. Ele faz gol, ninguém vai cumprimentá-lo, é estranho, não? Chegaram a registrar uma câmera do Bellingham pedindo para um outro jogador do Real não tocar a bola pro Mbappé, enfim, um verdadeiro caos para alguém que chegou há 3 meses. Esse é o Real Madrid que vai enfrentar. Mas essa era a caçar pra cantar. Pois é. E é um Real Madrid que não vai ter, pode não ter Vinícius Júnior, não se sabe, não terá Rodrigo, não terá Militão, entre outros jogadores. Mas a gente precisa entender em que condição o Botafogo vai chegar. E eu não consigo... Vamos lembrar do Palmeiras, que havia vencido a Libertadores e uma semana depois foi disputar o Mundial. Acabou caindo logo na fase semifinal. Mas aí era um cansaço absurdo. Pois é, mas agora é pior, Elia, porque o Botafogo joga no domingo e embarca na noite da comemoração para chegar na segunda-feira e jogar 48 horas depois. O fuso horário vai ser um adversário. A questão física vai ser outra. Bom, eu conheço bem. Em Doha, né? Em Doha é um voo bom, porque você vai... Imagino que todos vão de executiva. Eles, inclusive, fretaram 2 voos. Não vão de Qatar Airways? Não, 2 aviões. Eu iria de Qatar da NFL. Executivo. Eles pegaram aviões usados pela NFL, por que, Elia? Porque são transformados para receber jogadores do futebol americano. Grandes. Aqueles caras brutamontes. É para tentar dar o máximo de conforto possível. Mas são 24 horas de voo. É muito louco. Seja 24, 22. Não, 20, na verdade, você tem que fazer um voo. Você consegue voar São Paulo, Rio, Doha direto, 14 horas. 14 horas. É o voo mais longo. Eles saíram às 11 da noite de ontem, Elia. Não, mas é um voo de 14 horas. Eu fiz esse voo. Eu fiz 2 vezes esse voo. Quer dizer, é o voo de 14... É o voo mais longo. Então, não tem nada mais longo do que você viajar 14 horas direto sem escala, né? Mas é um voo sem escala e eu fui super bem e tal, porque você vai deitado e dorme e se alimenta super bem, se hidrata bastante e tal. E, cara, cheguei trabalhando também. É muito diferente de você ter que chegar e 2 dias depois jogar. Mas é fato, se você tem conforto, alimentação, estrutura, a chance de você poder atropelar o Pachuca é grande. E com detalhe, se o Arthur Jorge é inteligente e ele é muito inteligente, ele obrigatoriamente não vai ter que jogar com o primeiro time contra o Pachuca. Ele pode preservar os jogadores mais cansados. Quem? Vamos preservar. Se você está com o Luiz Henrique muito cansado, lembra que hoje você tem a fisiologia que te determina. Olha, esse jogador está perto de se machucar, você não põe ele. Você só vai colocá-lo se tiver necessidade. Eu acho que assim, Elia, depois de conquistar da forma como o Botafogo conquistou o Brasileiro e a Libertadores, qualquer coisa que acontecer no Catar não arranhará a imagem. Não, é óbvio que não. Torcedor do Botafogo, eu tenho certeza. Isso é relato de jornalistas que estiveram no Newton Santos nesse domingo. O botafoguense talvez seja o torcedor mais desconfiado. Aquele que está sempre imaginando que algo pode dar errado. Mas esse time atual do Botafogo, especialmente depois da conquista da Libertadores, com aquela questão de um jogador expulso com 35 segundos, esse botafoguense foi ao Newton Santos pro jogo contra o São Paulo super confiante, completamente fora da realidade, porque é um Botafogo que tem esperado confiança, porque é um Botafogo que tem dado respostas nos jogos mais importantes. Eu acho que o Botafogo vence o Pachuca, eu acho que o Botafogo com dificuldade passa pelo Al-Ahly, e aí a gente vai ter uma final super interessante contra o Real Madrid que vem sofrendo. Muito bem. Vou falar de um outro assunto polêmico, fair play financeiro. Depois que o Botafogo começou a ganhar, muito começou a se falar do fair play financeiro. Você entende que isso é justo? Porque muitos times que ganhavam não falavam de fair play financeiro. Agora que o Botafogo está ganhando, começaram a falar desse fair play financeiro. Como é que você analisa essa situação? Isso é importante para o futebol brasileiro? Não é? Está havendo algum tipo de exagero pelo fato do Botafogo ter se organizado e estar vencendo? De uma maneira geral, como é que você avalia essa questão do fair play financeiro que passou a ser muito comentada após o crescimento do Botafogo? Obviously, we think it's funny. I mean, we're enjoying the conversation. I'm not too worried about it because if you're going to talk about financial fair play, you should really talk about it accurately. We inherited a club that in 2021 did about $21 million in revenue.
We bought it in March of 2022. That year, we did about 30 million US in revenue. In 2024, because we're in December, the year's almost up, we're going to do about 100 million US dollars in revenue. So we've increased revenue by 5 times, which means that our salary level is about 45% of our revenue. Now, in Europe, financial fair play, they want you to spend 75% or less of your revenue. Well, at 45%, we're well below the thresholds of affordability. So they can't talk about financial fair play with us. In terms of buying these players, the reason they're saying this is because we're setting records for nobody's ever paid as much as somebody did for Thiago Almada or Luis Henrique. Well, that's true, but that's only because we're reversing the direction of player migration. Brazil has always been sending its best players away. We see big numbers when Endrick sells or when, João Gomes sells. We very rarely see a club buying the rights to a player based on their global value, what they would be worth in Europe, and saying, come back and play in Brazil. Well, we spent 25 million US dollars on Thiago Almada. That's not even a large amount by European standards. We spent 20 million, a bit less on Luis Henrique. That's not a large amount in Europe. So are they upset that we value Brazil so much that Brazilian fans deserve to see the best athletes in the world getting on a plane and flying back to South America? I'm paying a small amount of money to buy these young, talented athletes. I know if I pay 20 million for Luis Henrique, I bring him back to Brazil, he gets on the national team, he might be worth 30 or 40. So that's good financial management. That's not violation of financial fair play. Why do Brazilians think that a team should not acquire a top athlete at a European price and bring them back to Brazil to play for Brazilians? That's nonsense. So what are we all saying to each other? That we should have the low budget here and the high budget gets to be for the enjoyment of the people in Europe? I think we should enjoy football here. So financial fair play, we're well within the rules. And when the big clubs start getting beat by the small clubs, well, then they say, well, let's change the rules. Well, that's what I said before. Get used to it. We're the glorious, we're the most traditional, we're here to stay. Pessoal, é isso, o Botafogo nem treinou, né? O Botafogo fez o reconhecimento do campo ali, né? Porque não vai ter tempo de treinar. Infelizmente, os jogadores estão muito cansados. O desgaste está muito, muito grande, muito alto nas últimas semanas. Pô, vamos botar aí que a gente vem desde o jogo contra o Galo, pelo Brasileirão, aquele 0x0, numa pegada incansável. E os caras que vieram da FIFA, por exemplo, o Almada, o Luis Henrique, o Savarino, o Igor Jesus, esses caras tiveram menos descanso ainda. Esses não pararam. Então, pô, bota aí Atlético Mineiro, aí 2 dias de descanso. Vitória, 2 dias de descanso. Palmeiras, 3 dias de descanso. Galo na final da Libertadores, com 1 a menos. 3 dias de descanso. Pegamos o Inter fora de casa na ressaca da Libertadores. Mais 2 dias de descanso, 3 dias. Pegamos o São Paulo. Aí agora 2 dias pegamos o Pachuca. Se passar mais 2 dias, 3 dias, pega o Al-Ahly. Se passar mais 2, 3 dias, pega o Real Madrid. Não há parte física que aguente uma maratona tão grande de jogos trepados um em cima do outro, cara. É doideira isso. Então, torcer pro Botafogo aguentar o máximo que der essa parte física, entrar em campo lutando até o último segundo, com a última energia que tiver em cada um. Se fizer resultado antes da hora ali, cedo, um bom resultado, tirar alguns mais cansados para preservar fisicamente. Cara, vai ser difícil. O maior adversário do Botafogo, logicamente, tirando o Real Madrid na final, que tecnicamente é diferenciado, entre Pachuca, Al-Ahly e físico, o maior adversário é o físico. Então, lutar o quanto der. E, cara, o que vier nesse Mundial é lucro. O ano já foi feito vitorioso, já maravilhoso, histórico. O que vier no Mundial é lucro. Se vier o título, aí esquece. Aí esses caras aí não apenas se eternizam no futebol do Botafogo, mas no futebol mundial eles ficam eternizados como heróis. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos diferentes, planos de 5, de 3 reais,
cabe em todos os bolsos e você ajuda o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui todos os dias, fazendo um bom serviço para vocês. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.